Galera, sou eu de novo. Diferente dos outros vídeos, hoje eu não tô aqui pra falar sobre o meu jogo. Eu tô aqui pra falar de novo de Pillar Chase Forsaken. Mas não é da treta de Pillar Chase Forsaken, e sim os monstros e sobreviventes do Forsaken versus os monstros do Pillar Chase. Bem, vamos começar aqui. Eu vou escolher os monstros que vão lutar com cada sobrevivente ou monstro no Forsaken. Primeiramente, Rosemary versus Jason. Porque, tipo assim, os dois são monstros de graça nos dois jogos. Então, fazia sentido pra mim, então coloquei os dois pra lutar. Bem, vamos analisar os pontos de cada um. A Rosemary, ela era uma humana normal, só que depois ela foi enviada pro inferno, sofreu lá e se transformou em um demônio como os outros. Daí ela foi pra terra para expurgar e matar as pessoas daqui. Já o Jason era um ser humano, ou melhor, até hoje ele é, mas vamos descartar essa ideia. Ele era um ser humano que foi empurrado para dentro de um lago, por alguns bullings. Daí o Jason ficou vários anos dentro daquele lago, até que em um dia fatídico ele finalmente saiu daquele lago em busca de vingança. E dizem que a voz da sua mãe falecida fica na cabeça dele até hoje. Daí ele buscou vingança para matar aqueles que mataram, entre aspas, ele. Peraí, um momento para beber água. Prontinho, agora vamos para a batalha. Bem, é óbvio que o Jason vence, porque tipo assim, a Rosemary, o único poder dela é gritar e soltar aquele líquido preto da boca dela. Então o Jason só chega e arranca a cabeça dela. Só que já que ela é um demônio, ela pode reviver, mas não tantas vezes. Então o Jason vence. Agora, para ficar um pouco mais justo, Ao-Oni versus Cool Kid. O Cool Kid, ele era uma criança de 10 anos que foi foi abandonada pelos pais, e quem achou ele foi o 007N7. Daí depois de algum tempo, o Spectrum, que é o responsável por trazer todo mundo do Forsaken para dentro do Forsaken, transformou o Cool Kid no monstro que a gente conhece. E as habilidades do Cool Kid? Ele é muito rápido, consegue jogar aqueles tijolinhos nos outros. Ele pode invocar aqueles clones do Elliot, e tem a espadinha dele. Enquanto o Ao-Oni é um demônio criado em laboratório, dentro de uma mansão abandonada. E quando ele foi criado, ele saiu do controle, matando seu criador e libertando seu filho, entre aspas, que é o Fuat. Bem, vamos começar com a luta. Bem, na minha opinião, dá empate. Porque o Ao-Oni, além de ter uma força absurda e poder se transformar em pessoas aleatórias, já que o Cookie é uma criança burra, ele não vai conseguir diferenciar o clone do Ao-Oni. Então o Ao-Oni tem uma espécie de vantagem nessa batalha. Mas o Cookie ele pode vencer, só que ele sai todo lascado, machucado. Mas o Ao-Oni pode vencer. Se o Ao-Oni ele conseguir enganar com sucesso o Cool Kid, conseguir atacar ele de surpresa, é óbvio que o Ao-Oni vence. Agora uma batalha que é meio injusta. PCX barra Sonic XZ versus Guest 1337. Essa batalha é meio injusta porque, só falando aqui, o PCX vence. Porque, tipo assim, além do PCX ter controle ilimitado dentro
dentro e fora do mundo dele, ele tem uma velocidade absurda, agilidade absurda, poder absurdo. Ou seja, é só ele teleportar atrás do Guest e atravessar o peito dele, ou melhor, as costas dele, arrancando o coração do Guest e esmagando. Ou levando o Guest pro mundo dele e derrotando ele da forma mais humilhante possível. Eu já falei sobre os poderes do PCX, que é ter poder ilimitado dentro do mundo dele e fora, agilidade, velocidade, poder absurdo. Agora, as do Guest. A única habilidade do Guest é ser forte. Mas força não vale bosta nenhuma nessa batalha, só vale quem tem mais poder. Ou seja, o Guest é um bosta. Então, PCX venceu. Próximo. Deixa eu ver aqui. 1x versus o filho do PCX. E pra quem é burro, imbecil e não conhece, é o EXZ. O EXZ versus 1x vai ser a batalha mais humilhante que eu já vi. É óbvio que o EXZ vence. Ele é a mesma coisa que o PCX, só que mais fraco. Só que mesmo mais fraco que o PCX, ele ainda vence 1x. Vamos analisar cada habilidade dos dois. EXZ, ele é uma criatura alta em forma do Sonic, com poderes ilimitados dentro e fora do mundo dele, só que um pouco mais lento, só que com muita força. Ou seja, o 1x tem uma vantagem. Ele é rápido, mas é só o EXZ usar suas habilidades, sair voando na direção do 1x e pegar ele. Agora, as habilidades do 1x. Ele tem aquelas duas espadas dele, que ele pode lançar cortes com ela. Ele tem aquela outra habilidade que ele consegue ver tudo, todos os sobreviventes ou qualquer coisa viva em volta. Pausa para beber água. Terminei. Ele consegue ver tudo que tá vivo em volta. E também ele joga aquelas adagas no inimigo. E não é corte, são mini adagas que deixa a tela do sobrevivente / inimigo toda bugada. Cheia de anúncios. Agora bora pra batalha. É a batalha mais humilhante que eu já vi na minha vida. 1x vai tentar acertar um corte, ou melhor, ele acerta o corte, só que não causa bosta nenhuma no Faker. Faker é um dos segundos nomes do EXZ. Ele tem o nome Faker, que é do mod de FNF, e o nome EXZ, que é o nome original dele. Só que eu prefiro chamar de Faker, mas vou chamar de EXZ pra não botar Faker na cabeça de vocês. Mas o 1x, ele é rápido. Daí é só ele se distanciar do Faker e jogar os cortes. O Faker teleporta atrás do 1x e arranca a cabeça dele. Próxima batalha. Vapor versus Chatlask. E não é Chatlask Sky, é Chatlask. Bem, vamos lá analisar os dois. O Vapor é a mesma coisa da Rosemary. Ele era um humano comum. Só que, diferente da Rosemary, que foi parar no inferno, o Vapor ele foi possuído por um demônio, não levado para o inferno. Ou seja, ele é um humano, só que possuído. Ou melhor, não é bem possuído, porque é depois que ele foi possuído por causa da força e
resistência do vapor, ele conseguiu tomar o controle do corpo e o demônio saiu de dentro do corpo dele. Só que o vapor ficou com um novo corpo, partido no meio, todo vermelho, musculoso, com a boca abertona assim e sem um braço. Bem, os poderes do vapor é teleporte, poder de fogo, ou seja, um poder muito roubado, invocar aquelas aranha caveira dele lá, e ele consegue manipular, eu acho, a alma do adversário. Ou seja, o vapor tem uma bela chance de vencer. Agora o Chatlask, ele é um admin do Roblox que carrega uma espada junto com ele. É só isso que eu tenho pra falar do Chatlask. Vamos começar com a batalha. O vapor, ele é meio lento, então o Chatlask tem uma vantagem. E também o vapor, ele tem um alcance de ataque meio limitado, porque ele não tem outras habilidades a não ser, tipo, ele não tem umas habilidades de longe, só se ele pegar uma bola de fogo e tacar no inimigo. Bora pra batalha. O Chatlask vai tentar acertar o vapor. O vapor teleporta atrás do Chatlask, segura na cabeça dele e carboniza a cabeça do Chatlask. É uma batalha bem justa, uma batalha de 5 segundos. Agora, as últimas duas batalhas. Guest 666 versus... Deixa eu ver aqui. Tinky Winky. O Tinky Winky dos Slant Tubs. Muita gente vai falar, o Guest 666 vence. Nananina não. O Tinky Winky tem uma velocidade absurda e uma força absurda também. Deixa eu mostrar os feitos dele. Ele simplesmente, na forma tanque dele, pode arrancar uma casa do chão e jogar na pessoa. E também no Pilates tem outro feito de força dele, que é ele cravar os dedos no chão e levantar uma pedra inteira, enorme. Continuando. Vamos analisar os fatos. O Tinky Winky era só o Tinky Winky normal, só que depois de beber um creminho gostoso, ele ficou encapetado. Só que esse creminho estava infectado, daí ele ficou encapetado. Daí, o Tinky Winky foi lá, matou todos os Teletubbies e pronto. Agora o Guest 666, ele tem uma história mais profunda. Ele era o melhor amigo do Noob, só que depois de um tempo eles se distanciaram. E quando eles se encontraram de novo, o Guest 666 foi corrompido por alguma coisa. Igual o John Doe. Daí é só isso. Agora bora pra batalha. Muita gente ia falar, é só o Guest usar os seus poderes de hacker pra matar o Tinky Winky. Não. Além do Tinky Winky ter uma resistência absurda, ele só se transforma na forma tanque dele, pega o Guest 666 e fica batendo no chão até ele morrer. Mas o Guest 666 tem uma vantagem. Ele é inteligente, diferente do Tinky Winky. Ou seja, ele pode bolar uma estratégia para vencer o Tinky Winky. Só que o problema é que o Tinky Winky é muito resistente, então é quase impossível matar ele. Ou seja, o Tinky Winky vence. Até agora, nenhum dos sobreviventes e monstros conseguiu derrotar os bichos de Pilates para ver o quão fraco esse universo é. Agora, última batalha. Ou melhor, mais duas batalhas, assim. Próxima é Inkfell versus John Doe. Mano, que batalha injusta. Injusta na parte do John Doe, porque ele é um bosta, não tem quase nenhuma habilidade. Enquanto o... vamos deixar esse negócio pra depois. Bora explicar a história de cada um.
o Inkyfel era o Bendy, ou melhor, ele é o Bendy ainda, só que transformado na forma Inkydemon. E é só isso, a história dele. Tô brincando com vocês. A história do Bendy, eu vou chamar ele assim, Bendy. A história do Bendy é de um estúdio de animação que virou um fiasco depois de uns anos. O Bendy ficou irritado, entrou dentro da máquina de tinta e buscou vingança para aqueles que abandonaram o estúdio. Agora a história do John Doe. Primeiramente, pausa para beber água. Prontinho. Daí, a história do John Doe se consiste em um homem casado com a Jenny Doe, que foi corrompido pelo Spectrum, eu acho. Daí, depois disso, ele não reconhecia mais a esposa dele e ele foi trazido para o mundo de Forsaken. Bora pra batalha. Muita gente ia falar, ai, é só o John Doe usar os espinhos dele. Daí os espinhos vai perfurar o Inkyfel e ele vai morrer. Não. Na própria história do Bendy, se você for lá e jogar a Bendy da Ink Machine, o próprio Joey, eu acho, que é o personagem principal, vai falar que o Bendy tem poder ilimitado e resistência absurda. Ou seja, se o John Doe lançar os espinhos no Inkyfel, não vai acontecer bosta nenhuma com ele. Daí, agora o John Doe. O John Doe, ele tem aqueles espinhos dele, as armadilhas, a resistência dele, aquele braço mais infectado dele e aquelas garras dele. Não vai mudar bosta nenhuma, o Inkyfel vence. Não vai. Eu acabei de perceber que o quão o universo de Forsaken é fraco. Continuando. Bem, o John Doe vai tentar lançar os espinhos. O Inkyfel, como ele ele é resistente, então não acontece bosta nenhuma com ele. Daí, o John Doe, ele percebe, vai pra cima do Inkyfel, tenta dar um soco, só que o Inkyfel, no momento que o John Doe pula para dar o soco, o Inkyfel perfura o John Doe com uma das caudas dele, não, com a cauda dele, que é em formato de tridente, ou seja, afiado. Daí, ponto final, John Doe morreu. E esse foi o vídeo, galera, e essa é a prova que o universo de Forsaken é totalmente fraco. Se vocês querem parte 2, ou melhor, parte 2 não, porque o vídeo foi bem longo. Bem, ficam aí apreciando essa imagem do John Doe, dessa skin maravilhosa do John Doe. E tchauzinho, galera. Tenham um bom dia.